E é essa pergunta aqui eu vou colocar para vocês aqui. Se o tempo não existe, por que que envelhecemos? E aí eu dei essa minha resposta aqui, igual você pode ver. A base do que o professor fala é muito sobre a questão de que tudo é mental, tudo é projeção e o tempo não existe. E eu poderia defender essa tese, mas eu não quero falar só sobre isso. Leve a premissa de que o tempo não existe. O tempo só existe aqui, cronologicamente falando. Quando a gente vai falar de morte, esses temas, as pessoas tendem a relacionar assim, claro, a alma é eterna, então a gente não morre. Não, quando a gente fala de morte, nesse caso aqui, ele está fazendo uma afirmação de que o corpo físico não morre. Quando ele falou isso, eu falei, cara, ele deve ter muita base para defender isso. Porque não é possível. E aí a base, basicamente, é a base de tudo, que é a base da crença. Porque quando você olha para ele, ele está no processo de envelhecimento. Mesmo a crença dele sendo que ele não morre. E aí, qual que é a charada, né? O mundo deseja a morte. As pessoas desejam e querem as doenças, as pessoas querem tirar as suas vidas, mesmo que de forma inconsciente. Porque elas não estão satisfeitas e não vivem no presente, porque elas creem que o tempo existe. Então, elas estão sempre ansiosas ou tristes em relação ao passado ou ansiosas em relação ao futuro. E o tempo presente, que é o único que existe, que é a materialização das questões, ela não gosta da vida que tem. Logo, ela deseja a morte ou deseja todos os dias não estar vivendo e experimentando a realidade. Inconscientemente é isso. Mas a premissa grande da questão da morte é que ninguém precisaria morrer. Por que as pessoas morrem? Porque elas creem que a morte existe. E quando ela crê, ela passa a observar, porque tudo que eu creio se materializa para mim. E se foi contado para mim, o inconsciente coletivo acredita nisso, todo mundo deseja isso, logo eu observo. No universo que eu vivo, se eu observo as coisas acontecendo, eu tendo a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo é uma realidade. Porém, a gente já provou por vários argumentos e vários exemplos que cada um experiencia a realidade de acordo com as suas crenças. Então, dá para você viver num mundo de violência, de tristeza, de dor, ou num mundo de alegria, porque é um estado mental. Se você decidir e definir que vai ser feliz todos os dias, não são as condições externas que trarão isso para você. Mas, basicamente, se você crê nisso, as suas condições externas vão melhorar para você. Então, a ilusão que você vive, que é a realidade material, ela materializa melhor para você. E aí você conquista mais qualidade de vida. E, basicamente, se isso acontece, você desacelera o processo de envelhecimento. E se você crê, por exemplo, se você olhar pra mim, eu tenho 38 anos e muitas pessoas acham que eu não tenho. Eu não tenho cabelo branco, eu não faço nada de procedimento de botox mesmo tendo rugas, porque na minha cabeça sempre me senti muito jovem. As pessoas sempre chegam pra mim e falam, nossa, Alice, você parece ser mais nova. E por eu gostar de coisas de pessoas mais novas, eu ter uma idade mental um pouco diferente, né? Na verdade, a minha idade mental é de uma velha de 60 anos de conhecimento, mas o meu físico não, porque no meu dia a dia eu continuo fazendo esportes, eu mesmo sendo mãe, eu não me entrego a isso, né? Então, eu geralmente tenho uma vida de jovenzinha, digamos assim. Então, automaticamente, o meu corpo reconhece aquilo como juventude. E aí, automaticamente, o processo de envelhecimento vai ficando menor para mim. Se eu aceitasse o processo de envelhecimento, ele aconteceria com mais firmeza em mim. Só que se eu não acreditasse que tivesse envelhecimento, ele não aconteceria para mim. Então, eu entro no ponto de que as pessoas vão no comentário lá e falam assim, ele tá envelhecendo. Sim, porque nas camadas internas dele, mesmo ele sabendo o caminho, talvez ele não consiga vencer todas as crenças internas. Porque eu preciso crer de todo o meu coração, sem nenhuma dúvida, para materializar na minha frente, na minha simulação. Então, basicamente, para que você vai precisar negar muitas coisas que são ditas como verdades absolutas. E um ponto muito interessante que eu vi é que a religião, e por isso que eu venho falando muito sobre isso, a religião, a doutrinação mental, o programa mental de alguém que nasceu na religião, é um programa que vai impedir você de criar 100% a sua realidade, porque você terceiriza a sua vontade, o seu desejo ou as verdades para um pacote de respostas de um Deus que está fora de você e você precisa o tempo inteiro ir até ele porque você não consegue fazer nada. Então, só a crença base religiosa, independente da religião, ela terceiriza já
as suas ações, inclusive os seus pecados, né? Que basicamente não existiriam, seriam suas sombras sendo experienciadas. É como se tudo fosse neutro, você que dá a intenção. Já dei o exemplo de matar. Matar em legítima defesa ou matar por matar, né? É matar do mesmo jeito, mas a intenção que se coloca é aquela. E a grande questão é: não basta conhecer o caminho, não basta vencer crenças, não basta sair do sistema religioso, não basta crer de forma livre. Por quê? Porque dentro de você tem um programa que foi instalado por causa do medo, porque a Matrix que a gente vive é a Matrix mental. Então o mundo é uma bateria que é recarregada através das frequências negativas que você emite, isso é o que eu creio hoje. Então basicamente você não consegue substituir uma crença se você crê naquela crença de forma absoluta ou de forma coletiva. Porque existem crenças coletivas, que é o quê? Que é o maior experienciado, por exemplo, como a morte. As pessoas experimentam de forma coletiva a morte. Porque as pessoas estão vendo morrer, então elas já tomam por verdade que aquilo é verdade absoluta. Todo mundo morre, então eu vou morrer também. Então ela já se prepara para a morte. E como a gente sabe que na Bíblia prega a predestinação e diz que a gente tem o tempo certo para morrer, a religião faz com que a gente já programe a nossa morte. E o senso comum é: todo mundo vai morrer. Eu já falei muito isso aqui. E claro, isso é o que a gente aprende, isso é o que a gente vê, isso é o que a gente experiencia. Quando você entende e desperta e ascensiona, você entende que nada disso aqui é real. Então, se nada é real, tudo é real ao mesmo tempo, mas eu posso criar escolhendo o que eu quero crer. Então, baseado nisso, eu poderia então criar a minha própria realidade, escolhendo o que eu quero crer, o que me favorece. Tanto faz pesquisa, tanto faz artigo científico, tanto faz isso. Por quê? Porque eu posso simplesmente olhar e negar, ou basicamente escolher a que me favorece. Exemplo, se você for pesquisar sobre filtro solar, você vai ver pesquisas falando que é bom e você vai ver pesquisas falando que é ruim. Se você for pesquisar sobre a vitamina D, o sol, sem protetor, você vai ver pesquisas falando que é bom e outras falando que é ruim. Se for pesquisar sobre a carne, um que é bom, um que é ruim. Se for pesquisar sobre picadinhas, um que é bom e um que é ruim. E aí você pode escolher o universo que você vai habitar. No meu universo isso é bom, no meu universo isso é bom, isso é ruim. Então onde é que está o pulo do gato? Você pode. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A Bíblia já fala assim. Mas você pode. Mas você consegue? Você deseja? Deseja quanto? O quanto você quer o que você quer? Qual que é o seu querer? Ele é forte o suficiente? A resposta é que muitas pessoas não têm a capacidade mental e cognitiva de fazer esse caminho sozinhas. Até quem tem a capacidade mental e cognitiva de adquirir conhecimento, às vezes não consegue olhar para si mesmo e ver aquela ferida mais profunda. E tem pessoas que às vezes evitam relacionamentos. As pessoas que evitam relacionamentos, elas têm uma dificuldade maior de ter o espelhamento, porque os relacionamentos, sejam eles quais forem, relacionamentos entre namorados, marido e família, empresa, trabalho, tudo é um tipo de relacionamento, sair na rua, qualquer coisa. Você se impede de olhar para dentro de si, porque todos são espelhos e projeções suas. Então, isso atrapalha o teu processo de enxergar, inclusive quando tá no inconsciente é pior ainda. E que entra a função do mentor, do terapeuta, do coach, da pessoa, do seu amigo, de quem quer que seja que consiga mostrar para você as suas crenças, as ruins, as que estão travando a sua vida, e reprogramar essas crenças. Só que, se você for uma pessoa, por exemplo, neurodivergente, como eu e muitas pessoas, às vezes você deu de cara com a sua crença, no dia seguinte você já é outra pessoa. A gente tem a capacidade muito rápida de girar isso. Tanto que as pessoas não entendem, às vezes é muita intensidade, porque a gente viu e já mudou e acabou e ninguém entende nada e o nosso processo de evolução só vai subindo, né? E aí as pessoas às vezes precisam lidar muito com aquilo ali, com o luto e tal. A gente faz isso mais rápido, porque é tudo muito intenso. Se você for uma pessoa assim, você vai ter até a capacidade de identificar. Alguém vai falar, você vai entender. Mas o processo de validação do neurodivergente é diferente, porque ele entende, mas ele não acredita de fato, ele precisa que alguém fale para ele, você está certo. E isso tem uma base até neurocientífica pela invalidação que ele sofre na vida. Tudo isso que eu falei aqui, em algum momento fez algum sentido lá no seu profundo, tentei resumir. São conceitos super densos, que eu vou falar depois na minha masterclass, inclusive, depois eu vou trazer essa informação para vocês aqui, vai ser uma oportunidade para quem me segue e para quem faz parte dos meus grupos gratuitos a ter esse lugar na minha masterclass. Enfim, se fez sentido para você e você quer a minha ajuda, o meu apoio nesse despertar, comenta aqui 2 palavras, ou diagnóstica ou clareza, que vão ser os 2 caminhos que eu tenho para você neste momento para te auxiliar, tá? São 2 caminhos um pouco diferentes, mas você consegue
definir completamente, redefinir e reprogramar a sua mente e ser ajudado por mim nesse processo, tá bom? Se você quiser saber das duas, comenta as duas palavras separadamente que você vai receber aqui o link com a explicação.